Você é muito bem-vindo, obrigado por escolher estar conosco nesta manhã para celebrarmos a presença de Deus aqui na sua casa, o Senhor. E como é o mês de dezembro, é o mês do pelo menos no Ocidente, nós decidimos celebrar o nascimento de Jesus e nós celebramos o Natal. E de onde vem isso? De onde vem essa ideia? Para nós, historicamente tem uma razão, eu não quero me prender a isso, mas há uma razão que os cristãos param para celebrar Natal. E a palavra Natal, que significa nascimento. Você está vendo que a igreja está bonita, bem decorada, né? Nós tivemos um grupo de irmãos voluntários, coordenado pela irmã Luz, que ajudou a decorar e ficou tão bonito. Obrigado vocês, brasileiros, que ajudaram, se voluntariaram para ajudar. Está bonito, não está? Amém. Eu gostaria de compartilhar com você hoje sobre essa questão do Natal. Natal para o imigrante. Porque muitos de nós estamos fora de casa. Estamos longe daquele momento aconchegante, dos nossos parentes mais próximos, dos nossos amigos mais próximos. E mesmo que estamos aqui, temos irmãos e amigos, mas parece que tem um espaço no nosso coração que fica com saudades de poder estar em casa, talvez no Brasil ou qualquer outro lugar. E então gostaria de falar um pouco sobre o Natal imigrante, porque essa questão de estar fora de casa para celebrar o Natal não é novo. José e Maria tiveram que celebrar o Natal também assim. E é interessante, quando eu estava lendo, eu falei, puxa, como lembra nós imigrantes. José e Maria também foram imigrantes. E nessa jornada de fé de José e Maria, Deus se manifestou, Deus os ajudou, Deus os instruiu, assim como estará nos ajudando no nosso tempo aqui no sul da Flórida. E eu quero ler o texto que está em Mateus, no capítulo 2, versículo 1, diz assim: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. Eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor em meio às principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que como pastor conduzirá a Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos, secretamente informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontraram, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou no lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e, prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhes deram presentes, ouro, incenso, mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar por um segundo. Senhor, obrigado pelo presente que o Senhor nos deu, o teu Filho amado, Jesus. Nesta manhã nós queremos, Senhor, abrir o nosso coração para entendermos de forma melhor que o Senhor nos chamou a uma jornada de fé e que o Senhor nesta jornada está conosco, não importa onde estivermos. Obrigado, Pai, pelo teu amor e que o Senhor nos encoraje nesta manhã, porque também somos imigrantes, mas queremos celebrar o Natal com alegria, com aqueles pastores, no nome de Jesus. Amém. Bem, nós saímos do Brasil em 1989, viemos para os Estados Unidos estudar, depois fomos para a China, para a Ásia. E chegando ali na Ásia,
não havia muito esta questão de Natal. Chegou o Natal, não havia muita coisa para a gente fazer. Os shoppings não tinham essa luminosidade que tem aqui. E eu me lembro que um desses natais, nós estávamos em casa, como não tinha nada, nós perguntamos aos nossos filhos como eles gostariam de celebrar o Natal. Não tínhamos parentes, não tinha ninguém por perto. E também ainda não falávamos direito a língua chinesa, o mandarim. Então nós ficamos ali só nós, Orleusa, eu, Lucas e Luísa, e eles falaram, nós queremos comer uma pizza. Então eles tinham acabado de abrir uma pizzaria chamada Aloha, e aí nós fomos naquele Natal, sentamos na mesa, e foi um Natal com pizza. E assim é. Isso me lembra que nós, como imigrantes, nós saímos da nossa cultura, do nosso lugar, e aí nós vamos, e a gente não calcula, não imagina o que pode acontecer. E aí nós vamos e esquecemos que nós temos aniversários, e principalmente Natal. E para muitos o Natal, eles nem querem que chegue o Natal. Por quê? Eu estou longe do meu pai, longe da minha mãe, e fica o Natal assim, bem palmeirense, assim, sabe? Choroso, a gente tem que sofrer, é triste. Então, eu estava pensando, poxa, este é um fato. E eu me lembrei desse texto, quando Maria e José, de repente, inesperadamente, tem a notícia, o anjo chega para Maria e diz, olha, você vai ficar grávida. E aí então José, que era o noivo, tem que aceitar, ainda bem que ele teve um sonho, né? E Deus falou com ele, que ele teria que estar com Maria. E o que acontece? Esta gravidez trouxe problemas inesperados. Pensa na crise. Mas fica pior quando há um decreto. Augusto César faz um decreto de fazer um censo, e então eles moram em Nazaré e têm que ir para Belém, para o recesso, que era uma atitude romana que estava fazendo avaliação do povo, quantos tem, para poder continuar controlando. Então a gente olha que coisas começam a acontecer inesperadamente e que trazem muita inconveniência. E principalmente no Natal, porque a gente começa a pensar, olha, o dinheiro está curto, estou longe da minha família, e aqui a gente vê que José e Maria, de repente, por conta desse decreto, eles têm que sair e ir para Belém. E lá eles não têm muita coisa, não têm um hotel. E ela está grávida. E quando eles chegam lá em Belém para o recesso, o que acontece? Os sinais de que o Jesus vai nascer. E eles procuram um lugar, um hotel, uma hospedaria, no hospital, não tem vaga para ninguém. Acho que José esqueceu o cartão do INSS dele, não tinha como bater lá no SUS. E ele tem que ir para uma manjedoura, o único lugar que alguém ofereceu. E ali nasce Jesus, naquele lugar simples, naquele lugar bem, não sei quão aconchegante que era, mas Jesus nasce. Deus escolheu esta crise na vida de José e Maria para manifestar sua provisão e a sua graça e o seu amor. Olha só, coisas inesperadas acontecem, principalmente nessa época, quando você precisava mais. A Maria está grávida, precisaria da mãe dela por perto, familiares, ela tem que ir para Belém. E é naquele lugar, então, que nasce Jesus. E aí, a gente fica pensando, Deus, eu e você, nós ficaríamos numa crise. Por quê? Imagina, eu estava lá na sua cidade, confortavelmente, vai para Belém. Imagina, são 150 quilômetros, talvez 2 dias a pé. É possível que José, ele chamou o Uber, mas todo mundo ocupado. No Natal fica todo mundo ocupado, você já viu? Quando você mais precisa, não tem Uber, não tem nada. Aí José talvez teve que pegar um burro que ele tinha, eu não sei, ou ir a pé, ou por Maria, mas é uma coisa super inconveniente. E lá então, em Belém, Deus sempre supre as nossas necessidades, é o que a gente aprende nessa história. Porque lá naquela manjedoura, quando Maria, lá atrás, disse sim para o Senhor,
quando o anjo apareceu a ela, disse: olha, eu tenho uma proposta para você. O Salvador precisa vir para salvar a humanidade. E nós estamos lá no céu, decidiu que ia ser você. Quando ela disse sim, Deus trabalhou no coração de 3 homens, pelo menos, longe de Israel, para ser a provisão para a bênção para Maria. E aí, quando nasce a criança, 3 homens, 3 magos, pelo menos esses 3, eu não sei se tinham mais, mas quem são protagonistas são 3. Eles vêm seguindo uma luz. Eles provavelmente são do Oriente, da Babilônia, da Pérsia, até talvez do Egito, pelo que eles trazem. Lembra que José esteve no Egito, Daniel esteve na Babilônia, esteve na Pérsia, escreveu livros. Provavelmente eles sabiam sobre a história do Messias. E eles, então, fazendo ali os seus cálculos, eles vieram ver o Messias, o Cristo, seguindo por aquela luz. Herodes, que era o rei, Herodes era um meio judeu. Quando ele ouve essa notícia, não, eu que sou o rei de Israel. E ele tinha um complô, uma aliança com os romanos, que ele era usado para controlar Israel. E ouvir falar do rei dos judeus, e aqueles homens vieram, falaram, eles viram que tinham pessoas estrangeiras. Olha, me conta, eu também quero ir lá adorar esse rei. Só que eles tinham uma intenção, e graças a Deus, Deus na sua soberania, trabalhou no coração daqueles homens e os avisou também: não voltem para Herodes, porque a intenção dele é maligna. E Deus protegeu Jesus. E esses reis, então, dirigidos por essa estrela, chegam onde Jesus nasceu. E ali eles oferecem, então, o ouro, o incenso e a mirra. Isto é provisão de Deus, ouro. José, nós não sabemos a condição econômica dele, mas esses reis trazem para ele o suficiente para ele poder sobreviver os seus dias futuros. O ponto aqui, irmãos, é que Deus supre as necessidades dos imigrantes. Deus não deixa ninguém na mão. Quando nós estamos seguindo a direção de Deus, Deus provê. E olha, um momento difícil para Maria como mulher, sozinha tendo um filho. Quando nós começamos a missão, compramos uma área e não tinha onde morar. O Leandro falou: eu vou lá para a gente montar o projeto, mas eu não vou morar em barraca, que tinha muitas cobras. Então ele emprestou esse mobile home, que era uma Kombi, que ele transformou, e a gente durante a noite armava aquilo. Mas a Uleusa grávida, a gente não tinha um quarto. Não tinha onde botar essa criança. E a mulher gosta de ter um lugar. Agora, nossa filha já alugou uma casa, mudou todo o quarto, pintou, colocou. A Maria não tinha isso. Mas Deus supre nossas necessidades. O Senhor viu os pastores que viram aquele momento tão especial e foram e cantaram louvores, glória a Deus nas alturas, para celebrar com a Maria. A Maria não estava ali só, carente, sofrendo as consequências. A Maria tem os pastores também cantando, louvando a Deus. Olha, esse texto, essa história mostra a provisão de Deus. Deus conhece nossas necessidades físicas, emocionais, espirituais. Ele cuida de nós, Ele cuida de você. Nesse mês de dezembro, cuidado com o que você pensa, com o que você vai falar. Não se sinta só, porque Deus, não importa onde você estiver, longe de casa, Ele, Jesus, está lá em Isaías, Ele é Emmanuel, Deus conosco. Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias. E Deus está conosco. Olha a bênção da presença de Deus na nossa vida. Deus proveu os pastores, aqueles magos, sábios vindo do Oriente, para suprir as necessidades da Maria e de José. Sabe, nós temos, Deus proporciona sempre escapes. Que você precisa aprender, e que eu olho para essa história, é que há escapes que Deus arruma, que Deus provê. Quando o decreto de Herodes ameaça
de morte, o menino, Deus falou: vocês não vão ficar aqui. Aí a coisa começa a complicar. Não é ir para Belém agora é para o Egito. Aí José: mas Senhor, eu não tenho green card para o Egito. Eu não tenho documento. Mas o filho está sendo ameaçado de morte, a família, e eles têm que ir para o Egito, vivendo em terras estrangeiras. Mas José obedeceu à orientação divina e encontrou refúgio para a sua família. Talvez ele tenha ficado no Egito uns 4 anos. Mas Deus é que estava orientando, dirigindo José. Eu e você, nesses momentos de exílio, momentos de estar fora de casa, da nossa zona de segurança, onde você tem o controle, você precisa lembrar: Deus precisa ser ouvido. Você precisa seguir as instruções de Deus. Foi o que José fez. Vá para o Egito. Senhor, eu vou. Deus mostrou claramente para José que ele precisa sair dali. Era o escape, era a maneira, era a resposta de Deus para proteger a família e o menino Jesus. Ir para Belém ou ir para Nazaré significaria morte. E todo o plano divino seria então destruído. Então ele faz a fuga para o Egito. Vivendo em terras estrangeiras, José seguiu a orientação divina, encontrando refúgio para a sua família. E ele tinha sustento, ele tinha ouro, tinha mirra, são produtos caros. O ouro também significa realeza para aqueles homens, mas eles deram ouro. E aquele ouro serviu de sustento, a mirra, que significa uma adoração, um sacrifício. Eu e você nesse Natal precisamos lembrar que Jesus é rei e que nós precisamos dar a mirra, nos oferecermos um sacrifício, adoração. Principalmente, irmãos, o que é parte da adoração é obediência. Porque José experimentou, quando ele obedeceu a Deus, de ir para o Egito, Deus falou para ele em sonho: olha, você vai para o Egito e fique lá até que Herodes morra. Isso é muito importante, essa direção. Deus que é soberano, diante de ameaças, inseguranças, desafios, Deus é um refúgio. Quando nós temos problemas, irmãos, nós precisamos parar e pedir a direção de Deus. Senhor, o que eu devo fazer? Quando eu tenho problema na minha família, como marido, como esposa, como filho, como cidadão, todos esses problemas, nós não estamos imunes de problemas, como José e Maria, mas eu preciso fazer o que eles fizeram. O que foi? Foi esperando na orientação divina de Deus. E olha, a vida no Egito, você pode imaginar, eu fiz algumas anotações aqui. Deus falou para José fazer o quê? Nessa jornada de fé? Aprender a esperar. Esse é um grande problema da nossa geração hoje. Nós não temos paciência. Nós não sabemos mais esperar. Nós queremos dar o nosso jeitinho. Não, eu sou brasileiro. Deixa comigo. E nós saímos precipitando, fazendo decisões, escolhas que não estão de acordo com a vontade divina, quebrando os princípios de Deus, e isso vai trazer mais problemas para a nossa vida. É importante eu e você, nesse mês de dezembro, começarmos a refletir que em 2025 eu vou seguir as diretrizes de Deus na minha vida pessoal, que eu vou obedecer. E eu preciso esse desafio de esperar. José e Maria precisavam confiar, permanecer onde Deus os colocou até o momento certo, porque Deus tem um momento. A orientação de Deus determinou tanto a entrada no Egito quanto a saída, o retorno para Nazaré. Irmãos, isso é muito importante, porque enquanto José e Maria estavam lá no Egito, eles estavam esperando. Você sabe o que é esperar? Quando nós não sabemos esperar, nós começamos a ficar preocupados. Isso gera ansiedade no nosso coração. A ansiedade começa a trazer problemas físicos. Nosso coração, palpitação, pressão alta. Quem é controlado pela ansiedade é a doença do século. Eu e você precisamos aprender a esperar.
Quantas doenças físicas que são resultado, são somatizações de preocupações, de ansiedade, de sentimento de impotência. Quando eu não sei esperar, eles lá no Egito, eles tiveram que encarar o problema da solidão. Talvez tinha um grupo de judeus lá que apoiaram, que os receberam, mas Maria estava longe de casa. O bebê, nos seus primeiros dias de vida, precisa de muita ajuda. Exausta a mãe. Se é um bom pai, ainda dá socorro. Mas pensa bem na situação da Maria e José no Egito. Em outro país, não tinham green card, não tinham documento nenhum. Mas eles tiveram o que Deus falou para eles: espera, espera. Nesta manhã, nesse mês de dezembro, a palavra de Deus diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nós precisamos nos acalmar, irmãos, perante o Senhor e ouvi-lo. Eu sei que nós estamos numa cultura de que tudo, o imediatismo, tem que apertar o botão e aparecer. Nós vamos no McDonald's pedir uma comida, se não vem em 15 segundos, a gente já fica acelerando. Esta manhã eu estava vindo no carro, o farol abriu, o cara buzinou. Não deu tempo nem eu acelerar, o cara já estava buzinando atrás da gente. Esta ansiedade, essas posturas, nós projetamos na nossa vida espiritual. Há muita gente que abandonou a fé. Eu estou orando faz 10 anos e Deus não respondeu. Ana orou quantos anos? Moisés ficou 40 anos no deserto para ser forjado, para se tornar um homem de Deus. Paulo ficou 14 anos no deserto para ser forjado, para ser um homem de Deus. Nós temos pressa de tudo. Isto está trazendo o Natal. Nós queremos que os nossos filhos se tornem do dia para a noite. Nós esquecemos do processo da educação, de burilar nossos filhos, de gastar tempo com eles. Nesta cultura pragmática, o filho que é bom é aquele que traz nota 10. Não trouxe nota 10, a gente chuta, você é burro, o que está acontecendo? Já começa a pressionar, ao invés de ouvir o que ele tem a dizer, suas crises, seu existencialismo, as pressões que ele sofre, em diversos sentidos. Pais, mães, parem! É tempo de gastar tempo com os filhos, sem pressa, priorizá-los. Não, mas a gente vai no médico e eles dão um comprimido. Irmãos, olha quantos comprimidos estão sendo tomados e a humanidade continua mais doente a cada dia. Sabe por quê? Não sabe esperar. Este é o Natal que nós precisamos aprender a esperar. E a esperar em obediência. Chegou o tempo. Chegou o tempo. Eclesiastes, Deus tem o tempo dele para todas as coisas. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu, irmãos. Aprender a esperar. Tudo tem o seu tempo determinado. Deus falou: José, é tempo de ficar no Egito. 2 anos, 3 anos, até que eu diga. Até que Deus possa falar para nós quando é. Esses são os desafios que nós temos no nosso dezembro hoje. Porque quando nós não tomamos essa postura de esperar, ficar no Senhor, ouvir a sua palavra. Eu estava falando com o Herman, como que eu sei que Deus fala comigo? Aqui, Deus falou através de sonho para José e Maria. E para Maria também, ela também teve uma revelação, veio um anjo extraordinariamente e falou com ela. Mas hoje, irmãos, nós temos a palavra de Deus escrita. Se você não sabe, mas como eu entendo a vontade de Deus? Leia a Bíblia, estude a palavra de Deus, entre no seu quarto, abra essa Bíblia e fica: Senhor, fala comigo. A Bíblia diz: seja a paz de Cristo o árbitro no vosso coração. Se você não tem paz, irmãos, de fazer aquilo, ou fazer essa escolha, ou ir para aquele lugar, não há paz no seu coração, para. Esse é um dos sinais que a vontade de Deus é contrária àquilo que você está planejando. Mas como eu sei a vontade de Deus? Provérbios diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Converse com pelo menos 3 pessoas espirituais que tenham temor de Deus, converse com elas.
Veja qual orientação. Sabe o que José fez? Não vejo a hora de voltar para Nazaré. Os magos disseram para ele, não volte. O rei está intencionando matar vocês. Ali, a sabedoria, irmãos, no conselho. Para de ser cabeça dura. Por isso que é importante você estar agregado a uma igreja. Porque aqui na igreja você tem não é a cobertura espiritual. Outro dia o irmão falou para mim, pastor, eu vou viajar e por favor, eu quero ir debaixo da sua cobertura espiritual. Vai do quê? Eu vou de barco. Falei, então vai afundar o seu barco. Porque eu não vou estar lá. Eu não posso te apoiar. Mas o Espírito Santo pode te cobrir ali. Se esta é a vontade de Deus, vai ser como Paulo na viagem do navio. O barco quebra, mas a vida será poupada. Atos 27 e 28, leia lá. Porque nós estamos debaixo da cobertura do Espírito Santo de Deus, irmãos. Jesus falou, enviarei o Consolador para nos guiar a toda a verdade, para nos dirigir em oração, nos nossos relacionamentos, e você precisa ficar no corpo de Cristo. Para de ficar esperando, testando uma igreja aqui e acolá. Se naquela igreja tem um homem de Deus, aquela igreja ama a palavra de Deus e a pratica, aporte aí. Porque ficar sozinho é perigoso. E José aprendeu isso, esses desafios espirituais. E não precipite. Abraão precipitou uma promessa de Deus, olha o que ele criou. Deus falou que ia dar um filho para ele, a coisa não acontecia, ele dormiu com a escrava. Olha o problema que criou até hoje. Precisamos ser cuidadosos e não quebrar os princípios divinos. Abraão precipitou. Nasceu um filho escravo e deu uma confusão danada na sua casa. Somente depois de 25 anos que Deus dá então Isaac. E nós precisamos aprender. Deus está guiando seus passos mesmo longe de sua terra natal. Nesse Natal, confie que Deus está usando sua jornada como imigrante para cumprir algo maior em sua vida. Deus, irmãos, trouxe você para os Estados Unidos, não para você sofrer, mas para te abençoar. E se você seguir a orientação dele, esteja seguro que assim como José, chegou o tempo, Deus falou, voltem para Nazaré, eles voltaram para lá, onde Jesus cresceu. Anos mais tarde, a missão e a vontade divina de enviar o Salvador para salvar a humanidade se cumpriu. Porque José e Maria souberam esperar no Senhor, seguiram as instruções do Senhor e não deram lugar às suas necessidades particulares. Deixaram isso com Deus, para Deus suprir. É um desafio para mim e para você como brasileiro, como imigrante. Nesse Natal, nós vamos participar da ceia. Lembre-se, uma criança nos foi dada. É um presente de Deus, Jesus Cristo. O profeta diz que ele é o desejado de todas as nações. Quando Jesus chegou, irmãos, o mundo estava agitado, guerras. O Império Romano controlava a força. E todos os grupos humanos estavam agitados, todos numa expectativa. Será que não vai vir um Salvador? Por isso que os anjos cantaram, paz na terra, porque a partir de agora o Salvador nasceu. E a paz pode ser restaurada. A alegria dos homens pode acontecer, porque Deus nos deu um presente que é Jesus Cristo. E nesta manhã eu gostaria que você pensasse, se Jesus é o teu Senhor, o teu Salvador também.